Bom dia, segundo ano. Mais uma aula de sociologia, né? Mais uma para dar continuidade à temática e a gente fechar a semana bem, né? Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar de desigualdade social e conhecimento. São duas coisas bem ligadas, né? Até mesmo porque a gente vem estudando sobre desigualdade e a gente sabe muito bem que isso é uma coisa que está ainda impregnada em todos os países do mundo, né? Em todos os continentes. As grandes guerras, né? As grandes crises de conflitos e de confrontos foram criadas para que alguns pudessem ganhar mais dinheiro, ter mais, digamos assim, mais condição social, né? Países mais desenvolvidos, né? Países que entraram nesse conflito, nesse confronto, como os países da Europa, por exemplo, esses países ganharam muito com isso, principalmente a Inglaterra, Japão, França, Estados Unidos, Alemanha. A Alemanha até perdeu por causa do conflito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas a Alemanha ela evoluiu muito tecnologicamente, né, com as grandes guerras. Foi um investimento maciço em tecnologia e num curto tempo, né? A engenharia bélica e a engenharia aeronáutica se desenvolveu muito com esse período das grandes guerras. E a gente sabe que a guerra ela influencia financeiramente em alguns países. Alguns países fomentam guerras para que possam ganhar dinheiro com isso. Mas vamos lá. A desigualdade social é a diferença existente entre as classes sociais ou castas dominantes. E as classes sociais que a gente fala são as classes sociais, tanto a menos abastada, né, que menos dinheiro, e a que tem mais grana, né? As dominantes e as dominadas. Ao longo dos tempos, o sistema econômico e político das cidades foram criando mecanismos de distinção entre pessoas. Isso daí não é novidade para ninguém, porque todos nós sabemos em que povo ele tem que ser de uma certa maneira dominado. Algumas pessoas, gente, elas têm a tendência natural de serem pessoas, digamos no termo mais correto, safas, né? Pessoas que são grandes empreendedores desde novos, porque têm mais habilidade ou com a fala ou com o raciocínio lógico, né? E o que acontece? Elas dominam de uma certa maneira porque elas têm já um poder aquisitivo diferenciado. E faz com que aconteça o que acontece hoje, tá? Em muitos países do mundo, né? A política influencia em toda essa situação. Se você entra em conflito, em confronto, algumas pessoas têm que lutar para que alguns ganhem com conflito e com confronto, né? Isso a gente chama de sociedade estratificada, de estratos. Uns mandam, outros obedecem, tá? Isso é um mecanismo que nunca vai mudar. Esse negócio de igualdade é muito complicado, porque dividir é um termo que as pessoas falam com muita propriedade hoje em dia, né? Principalmente as classes políticas que se dizem de esquerda, né? É, elas trazem esse verbo sempre dividir para as pessoas. Na verdade, isso começa desde lá das divisões dos nobres na Europa feudal. Nós estudamos sobre os feudos
E sabemos que desde aquele período o sistema feudal fazia com que pessoas trabalhassem de graça por um pedaço de terra, né? Que dividiam aquilo que plantavam com o senhor feudal para que permanecesse com a terra. Então, é uma coisa meio complicada de se falar e dizer, Sérgio, isso nunca vai acabar. Pode vir a diminuir. Alguns países evoluídos tecnologicamente, alguns países desenvolvidos cientificamente, alguns países desenvolvidos na educação, tende a tratar esse sistema diferenciado, né? Mas é aquilo. Até então, o que se chama de diferença, né? A diferença vai sendo adquirida desde que você comece a estudar e compreender as coisas. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas têm a tendência natural de achar que o estudo é um complemento. E, na verdade, o estudo é tudo. Quando você tem a visão bilateral das coisas, você compreende e começa a se planejar para sair daquele sistema de dominado, para ser um dominante. Mas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, as pessoas tendem naturalmente a não observar e não planejar um futuro, né? Esse planejamento é um planejamento que deveria ser desde a concepção, né? da criança. Eu vou planejar para que meu filho seja um engenheiro, um médico, um doutor, um bom encanador, um bom pedreiro, né? Mas as pessoas naturalmente não fazem isso. Então, quando você planeja, você chega a um ponto em que eu sempre falo, desenvolvimento, tá? Essas sociedades, a possibilidade de mobilidade social, que a gente fala de mobilidade, é de evoluir, né? Sair das castas inferior e passar para a superior, é quase nula. Sendo que essa origem familiar determina essa casta. A gente já falou da Índia sobre isso. E existem alguns países no mundo que tendem a permanecer nessa situação, principalmente os países que são dominados por ditadores, né? Como Cuba, Venezuela, né? Coreia do Norte, são países, e outros países que tem na África, que existem ditadores que eles dizem que são pessoas que vão dividir, mas na verdade divide entre os seus, né? Esse republicanismo, né, que houve num período do mundo, né, no mundo, ele fez com que o capitalismo aumentasse. Criar um outro sistema de extinção baseado na capacidade de acúmulo de capital. Ou seja, quem tinha fez um investimento maciço para que continuasse e permanecesse aquele dominante dominando, né? E essa possibilidade de mobilidade, ela se alimenta, né, ferozmente da desigualdade social. Então, quanto mais eu tenho, mais eu ganho, mais eu exploro. Realmente, o capitalismo ele veio para tentar e fazer, acredito eu, com que as pessoas se ligassem mais que se você não tiver uma visão bilateral, um estudo, uma programação, uma organização, um método, você não consegue sair de lugar nenhum, né? Você sempre vai ser dominado porque você não tem o poder do raciocínio. E se você não tem o poder do raciocínio lógico, você vai continuar fazendo a mesma coisa, entendeu? Essa colonização europeia, sobretudo na América Central, né? Os países da América Central sobre a África, né?
os países, sobretudo, né, da América Central, do Sul, na África, sobre os países da Ásia, foi uma vida de interesse de exploração. Então a Europa toda se concentrou na exploração dos países africanos e da América do Sul, né? E hoje, esses recursos que nós temos em abundância ainda tendem a eles querer explorar, só que não de uma maneira de guerra, mas uma maneira meio sintática, né? Aquele negócio, vamos negociar. Eu tenho poder, eu vou comprar pelo aquilo que eu quero pagar. E alguns países ainda se rendem a essa situação, essa exploração que existe, porque até a mão de obra dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido é muito mais barata. Hoje se concentra nesses países em abundância de terra, que tem minério, que tem ouro, que tem joias preciosas, e se concentram muito os países europeus querendo comprar esse material para que possa produzir muito mais. Então eles saem matéria-prima primitiva, né, que eu digo primitiva, extraída, né, e elas são processadas e depois elas voltam com valores absurdamente altos para o consumo das pessoas. Ou seja, você compra X por X, vende por Y, novamente retorna para você e o capital ele fica girando, girando, girando. Enfim, essa desigualdade, né, ela vai ser colocada pelas questões dos PIBs, né, Produto Interno Bruto. É o produto que você tem para negociação, né? Então, quem tem produtos para negociar, negocia com quem tem, e quem tem paga aquilo que quer e o que pode, digamos assim. E isso é revertido em matéria-prima já pronta, né? Que é muito comum a gente ver as pessoas comprando coisas dos Estados Unidos da América ou então comprando da China, e essa briga que fica entre China e Estados Unidos, que são países industrializados, muito bem industrializados, e teoricamente volta para você por um custo muito mais alto, porque se chama uma coisa chamada impostos, né? Tem uma coisa chamada imposto que isso faz com que aumente muito os valores. Os diversos estudos teóricos contemporâneos, né, relacionados com a desigualdade social, essa teoria marxista, essas abordagens de tradição werberiana, concepções fundamentalistas ou tratamentos dos mais ecléticos, são, antes de mais nada, reflexos das formas de desigualdade social. Exatamente, teoricamente, essas teorias marxistas e de Weber são teorias que pessoas deveriam ter direitos iguais. Mas como é que eu vou ter direitos iguais se eu não tenho dinheiro e se eu não tenho poder de raciocínio iguais? Né? Nós temos que fazer uma comparação. Uma pessoa que acorda 5 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite, que trabalha um dia inteiro, não pode dividir, né, com pessoas que acordam meio-dia e quando dá 8 horas da noite está dormindo. Eu faço essa comparação, é só um exemplo, tá? Mas essa pessoa que trabalha muito mais, teoricamente ela tem que ganhar muito mais, ela não tem que ganhar menos, ou não tem que dividir. Por que ela vai dividir uma coisa se ela trabalha 12, 14 horas por dia, vai dividir para aquele que trabalha 5, 6 horas? Então essa concepção de desigualdade social é existente, é fato. Mas com o advento das indústrias e também dos sindicatos, hoje nós temos horas de trabalho a ser cumprida, né? Então a pessoa ela entra como operário e daqui a pouco ele vira um gerente por competência. Então o operário que não se não aparecer, não evoluir dentro de uma indústria, ele vai continuar sendo operário. Aquele que desenvolve por competência vai ganhar o que ele deve sempre ganhar, tá? Que é a questão da evolução financeira. Vamos lá. Próxima semana a gente continua. Fiquem com Deus.